Então, começando aqui com o estudo de hoje, com essas passagens do Dharma da Montanha, aqui começando por esse comentário de Arya Asanga ao Uttara Tantra de Arya Maitreya, né? Um dos tratados de Maitreya, um dos chamados cinco tratados de Maitreya, um dos textos base e básicos da escola Yogacara, básico no sentido que dá os fundamentos, porque é um texto muito profundo, na verdade, e é um tratado que fala da realidade última, que fala da natureza Buda. Então, nesse comentário do Asanga, ele diz: quando o Dharmakaya é obscurecido pelos encobrimentos de inúmeras perturbações, pelos kleshas, né? Lembra da palavra encobrimento aqui? É uma tradução para avarana. Lembra que há dois tipos de encobrimentos. Há os kleshavaranas, que são as perturbações que derivam da ignorância. Dessa ignorância vem um modo confuso de ver a realidade, um modo iludido de ver a realidade. E a partir daí, com essa ilusão de que temos um eu inerentemente existente, com essa ilusão da separatividade, começamos a ter apego ou aversão. Começamos a ter uma relação não muito saudável com esse senso de eu e com as coisas com as quais esse eu se relaciona no mundo, com as experiências que esse eu tem. Vem apego, aversão e daí uma série de outras perturbações, outros kleshas. Então, tudo isso obscurece a realidade última. E mesmo quando alguém supera esses kleshas, ainda assim há envoltórios mais sutis, encobrimentos mais sutis, avaranas mais sutis, em que ainda há um resquício de um senso de dualidade, embora a pessoa já tenha superado essas perturbações. Então, há dois tipos de encobrimentos: klesha avaranas, que são esses mais grosseiros, e também Dhinei Varana, que são os encobrimentos que impedem a percepção direta da realidade última, que impedem que a Dhinana última desperte. Só um Buda supera esse tipo de encobrimento mais sutil. Mas um Bodhisattva elevado, um Bodhisattva que já alcançou autonomia sobre o processo de renascimento, ele já superou esses kleshas, já viraram passado para ele. Essas perturbações, apego, aversão, esse modo de confusão, ilusão, às vezes traduzido como delusão, tudo isso já foi superado, porque ele já tem um senso mais arraigado, ou melhor, ele já percebe intuitivamente o vazio de existência inerente. Ele já percebe que o seu eu é vazio. E já percebe que os fenômenos também são vazios, carecem de substancialidade. Então, ele já vive em harmonia com a interdependência. Mas o fato é que o Dharmakaya está encoberto por esses véus. E essa é a condição dos seres sencientes aprisionados à roda do samsara, né? Esse poder dos kleshas é o que mantém os seres presos à roda do samsara, o que faz com que os seres renasçam vida após vida, sofrendo, sempre devido a esse senso de um eu. Um eu que se pensa como sendo a medida de todas as coisas, né? Aquela coisa do penso, logo existo, interpreta o mundo sempre de acordo com a ótica da separatividade, da dualidade, e acaba dando uma substancialidade para essa separatividade. Então, você projeta um eu nas coisas também, nas outras pessoas, nos outros seres, claro, mas nas coisas também. E aí as coisas se tornam objetos, as coisas, os seres, tudo se torna um objeto para o seu eu. Aquilo vai te trazer felicidade, aquilo te beneficia, aquilo não te beneficia. Então, sempre sob essa perspectiva egoísta, autocentrada. E essa é a condição de sofrimento, porque o eu vai buscando essas experiências, vai, digamos assim, jogando a chave da sua satisfação, do seu contentamento nas coisas, nas experiências dos sentidos, nas outras pessoas, nos seres.
Só que essa felicidade não chega, né? A insatisfação continua, porque uma marca do samsara é que nenhuma dessas coisas carece, nenhuma dessas coisas tem substancialidade. Então, nenhuma dessas coisas realmente pode fornecer aquilo que o eu projeta sobre elas. Pode fornecer uma felicidade temporária, uma felicidade permanente. Só pode fornecer uma felicidade bem temporária. E bota temporário nisso. Então, são as marcas do samsara. O anatman, né, o não ser, nada dessas coisas são substanciais. O eu não é o atman. As coisas não têm um atman individual. Por isso que nada nesse mundo é a nossa tábua de salvação. Nem nada, nem ninguém. E nem o nosso eu. E ao mesmo tempo, tudo é impermanente. Essa é a segunda marca do samsara. E a gente não sabe lidar com essa impermanência, porque o nosso eu ele está buscando um senso de permanência ali. Ele está buscando um contentamento permanente. Mas, devido ao poder das aflições, devido a toda a configuração cosmológica em que nós estamos, não tem como a gente escapar da impermanência. E isso acaba sendo uma causa de sofrimento para esse eu que está nesse senso de separatividade, para esse eu que é ignorante, para esse eu que não se percebe como parte do todo. Essa é a segunda marca do samsara. E essas duas marcas, anatta ou anatman, o não ser, e a impermanência, anicca, levam inevitavelmente para a terceira marca do samsara, que é dukkha, que é o sofrimento. Então, não tem escapatória. Se você está no samsara, perca toda a esperança de felicidade, de contentamento. Isso só é possível fora do samsara. Só é possível se libertando dessa roda. E desiludido pelo sofrimento do samsara, o bodhisattva é aquele que se liberta do apego aos objetos de desejo e que pratica ações para alcançar a iluminação. Isto é a prática das 10 paramitas. Então, o Bodhisattva é aquele que se convenceu, se convenceu de que realmente não haverá felicidade neste mundo, de que nessa condição cognitivo-existencial em que nós estamos, não haverá contentamento. E de que é melhor, então, buscar a libertação do samsara. O Bodhisattva, ele se desiludiu. Porém, ele não busca somente a sua libertação individual. E essa é a diferença de um Bodhisattva para um outro termo, que a gente vai até rever aqui hoje, que é o chamado pratyeka, que é alguém que busca somente uma libertação individual, que é enfatizado no budismo Theravada, no Hinayana, né, o veículo da libertação individual. Aqui o Bodhisattva ele já parte do ponto de que é necessário libertar todos os seres, de que não há como você buscar uma libertação individual, primeiro se não há um eu individual de fato. Se o eu, ele é uma construção interrelacional, se tudo é uma interexistência, logo é necessário auxiliar os seres também. É necessário contribuir para a libertação dos outros seres, se aprofundar cada vez mais na interdependência, se aprofundar cada vez mais no vazio, em Shunya, para que mais adiante se torne um Buda, né? O Budado é o ponto final do caminho. Mas o primeiro aspecto do caminho, né, em breve eu vou falar aqui em Brasília sobre os três principais aspectos da senda ou do caminho que o Jetson Kappa escreveu lá da escola Gelugpa. O primeiro aspecto é o desapego ou a renúncia. E o desapego e a renúncia ele só vem com uma desilusão. É necessário ter esse tipo de desilusão em relação aos sofrimentos do samsara, uma hora que a gente percebe que está cansado de sofrer. E a gente se convence, realmente, talvez não valha a pena. Pesando aqui entre os prós e os contras das minhas experiências ao longo de várias vidas, talvez não valha a pena eu continuar repetindo esses padrões, girando
nessa roda. Assim como na nossa vida normal, da nossa personalidade nessa nossa vida em que nós estamos. Né? Muitas vezes a gente tem uma série de hábitos que atrapalham a nossa rotina, ou de relações que já se desgastaram, e a gente percebe, eu estou repetindo um padrão aqui. Eu estou buscando uma solução diferente, sendo que eu estou alimentando as mesmas causas que acabam apenas alimentando esse mesmo padrão que não me satisfaz. É como, sei lá, uma pessoa que quer passar, ela quer passar numa prova, mas ela não estuda para essa prova. E ela fica tentando a prova de novo e de novo, mas ela não estuda. Então ela não vai passar nessa prova. Um exemplo bem simples aqui. Então, essa pessoa ela ainda não entendeu, né, que ela precisa se livrar desse padrão comportamental para que ela tenha uma chance real de passar. E da mesma forma, enquanto nesse esquema de várias vidas, a gente não se convencer, é por isso que o poder da fé, da convicção, é muito importante. Porque a nossa convicção ela é muito mais ou menos aqui. O samsara ele ainda é muito sedutor. Eu mesmo estou falando tudo isso, vocês estão ouvindo, a gente está lendo aqui no texto, mas está todo mundo aqui no samsara ainda. Sinal de que, mesmo que a gente já tenha tido contato com esses assuntos em vidas anteriores, ainda assim a gente continua preso a essa roda. Porque é difícil, leva tempo, pode levar várias vidas para a gente conseguir realmente sair desses processos. E às vezes tem algum ponto que a gente escorrega. E aí, nesse ponto que a gente escorrega, na próxima vida, a gente escorrega de novo. Na vida seguinte, a gente vai escorregar de novo. Talvez daqui a 5 séculos, a sete vidas, ou sei lá, a gente pare de escorregar. É a mesma coisa em relação se a gente olha nessa nossa própria vida aqui. Eu sei que tem pessoas da psicologia aqui acompanhando, né? E vocês estudam isso bastante. Como que na nossa vida, quando a gente tem que mudar alguma coisa, ainda assim, né? A pessoa pode passar anos num processo terapêutico, anos tentando mudar determinados padrões, e mesmo assim, talvez ela não consiga mudar algumas coisas. Talvez algumas ela consiga mudar, mas vai ser um processo longo, um processo doloroso. Quem dera a vida fosse aquela coisa do, né, eu estalei meus dedos e pronto. Mas nada na vida é súbito. Tudo demanda, demanda uma relação com o tempo. A gente gosta de falar que só tem o aqui e agora, etc. Do ponto de vista da realidade última, realmente, só há o eterno presente. Mas do ponto de vista da realidade relativa, e é nessa principalmente que a gente tem que se focar para que a gente consiga mudar os nossos padrões, o futuro ele vem. E o passado tá ali nos assombrando. Todo o peso do passado tá ali. E o presente é uma coisa que a gente não experiencia de fato. Enquanto estivermos na dualidade, não vamos experienciar isso que é chamado de presente, o tal do verdadeiro aqui e agora, etc. Não, a gente está vivendo no condicionamento dos 3 tempos: passado, presente e futuro. E a gente tem que saber lidar bem com isso. Já pensando que, peraí, o que que eu posso. Quais as causas que eu posso gerar agora para que no futuro eu tenha uma boa semeadura? Uma boa colheita, na verdade, né? A semeadura agora e depois consiga ter uma boa colheita. Então, estudar o Dharma, alimentar a mente com o Dharma, é uma forma, né, da gente. A gente lê aqui, desiludido pelo sofrimento do samsara. Talvez eu ainda não esteja desiludido, mas essa ideia está na minha mente. Aí, quem sabe, daqui uma vida, duas, três, quem sabe até nessa própria vida, no momento futuro dessa mesma vida agora, eu me desiluda de fato, né? E aí concentre todos os meus esforços nesse caminho. Mas se não, a gente continua, de qualquer forma, alimentando a nossa mente, nutrindo a nossa mente, sabendo que há uma via de escape para quando de fato a gente cansar.
há uma via de escape aqui. Nem de escape, porque não é uma fuga, é uma libertação. De que quando a gente cansar da prisão, dá pra sair dela. Dá pra sair dela. É uma batalha, mas dá pra sair. Então, o Bodhisattva, ele se desilude e ele se liberta do apego aos objetos de desejo. Vai diminuindo o poder desses objetos de desejo. E aí por isso que é importante a prática das virtudes. A renúncia, novamente, como eu falei, o primeiro aspecto do caminho ou o desapego. Você entender que esses objetos de desejo, eles são vazios de existência inerente. Logo, eles não podem te dar uma felicidade substancial, porque eles próprios carecem de substancialidade. O seu próprio eu, que projeta expectativas sobre essas coisas, sobre essas experiências, sobre as pessoas, etc., ele próprio carece de substancialidade. Então, o Bodhisattva se liberta do apego aos objetos de desejo e pratica ações para alcançar a iluminação. Ele cultiva toda uma conduta, um modo de vida virtuoso, que inclui aqui o cultivo da sabedoria, mas também das demais virtudes, aquelas virtudes mais ativas no mundo, né? Como a generosidade, por exemplo, como uma reta energia para agir, para ensinar, para proteger e resguardar o Dharma, para o benefício dos seres. Então, essa junção de método e sabedoria. Isso aqui pode ser sintetizado na prática das 10 paramitas, das 10 perfeições. A gente geralmente vê 6 paramitas, mas muitos textos vão expandir para 10 paramitas. E cada uma dessas 10 paramitas está relacionada com cada um dos 10 solos iniciáticos, ou bhumis. A gente tem sempre que lembrar aqui que a gente está lidando com uma senda iniciática. Então, há um primeiro bhumi, uma primeira iniciação, um primeiro solo, há um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, até chegar ao 10º, e é no final do 10º que alguém se torna um Buda. E aí vai para o 11º. Mas aqui se enfatizam os 10 que levam para o Budado, para o completo despertar de um Buda. A primeira paramita é a generosidade, relacionada ao primeiro solo iniciático, ao primeiro bhumi. E a generosidade ela vai ter os seus vários níveis. Como nós já vimos em outras reuniões, tem vídeos no YouTube sobre Dana, a generosidade. A generosidade ela vai incluir desde eu buscar beneficiar pessoas materialmente, sim, dentro das minhas possibilidades. Eu fazer ações que vão fazer o bem ao outro, né? E pode nem necessariamente ser doar dinheiro ou doar bens materiais. Às vezes, um gesto de amizade já em si é uma prática da generosidade, né? Eu estar disposto a ouvir o outro já é uma prática de generosidade, eu estar presente para apoiar as pessoas. Isso já é uma prática da generosidade. Então, ela vai ter vários níveis. No contexto aqui, principalmente o nível de se doar por completo aos outros seres. Seria o nível mais elevado de generosidade, que é aquela generosidade que está bastante conectada com o bodhicitta, com a mente altruísta. Então, a gente vê essa linguagem nos textos, né? Eu doei a minha carne aos outros seres. Os seres podem tirar os meus órgãos, podem me arrancar em pedaços, e cada um desses pedaços vai ser de todos os seres. Então, aquela ideia de pode me partir e que todos os pedaços sejam compartilhados entre todos, que é no sentido de viver uma vida completamente voltada para o Dharma, viver uma vida completamente voltada para o ideal Mahayana, que é a Bodhicitta, uma vida completamente voltada para beneficiar todos os seres. E nesse sentido,
Ensinar o Dharma é uma dana fundamental, é uma generosidade fundamental, né? O doar o Dharma. E é por isso que é necessário que o Dharma continue presente no planeta, principalmente nessa era de degeneração em que nós estamos. A degeneração do Dharma, ela começa a partir do momento que o Buda deixa o seu corpo físico. A partir do paranirvana do Buda, começa a degeneração do Dharma, porque não tem mais o Buda ensinando fisicamente. Se não tem mais o Buda ensinando fisicamente, quer dizer que aquele que realmente conhece tudo, 100% falando, não está mais lá. Aí agora depende dos discípulos. Há bodhisattvas elevados, Maitreya e outros bodhisattvas, né? É como um chafariz. O Buda no topo, aí vai para Maitreya e aí vai para outros que são os mais próximos e para outros, outros e outros, até chegar em pessoas normais que estão buscando, estudando, conversando sobre esse assunto. Mas é necessário que o Dharma esteja disponível no planeta. Por isso que esse é um ato importante, essa divulgação do Dharma para quem quiser, aqui não no sentido de proselitismo. Mas para que o Dharma possa ser divulgado, tem de haver a manutenção do Dharma idôneo, porque também há deturpação, né? Não se fala que estamos numa era degenerada à toa, porque é da natureza da Kali Yuga que haja degeneração dos grupos, dos ensinamentos, que haja a degeneração dos textos. Enquanto estivermos na Kali Yuga, e a gente não vai sair da Kali Yuga tão cedo, assim serão as coisas. Tradições, escolas surgirão e, depois que seus fundadores morrem, elas se degeneram. E tem que haver aqueles, né, os bodhisattvas, que vão atuar para a manutenção daquilo que é idôneo. E, ao mesmo tempo, tendo que enfrentar. Enfrentar aqui talvez não seja a palavra ideal, talvez até seja, mas no sentido vão ter que oferecer o Dharma de qualidade em meio a um ambiente em que vai ter todo um Dharma que não é de qualidade. O Dolpopa fala muito disso nos textos dele. Ele vai falar das yugas, que na Krita Yuga, ou a Satya Yuga, né, a Era de Ouro, o Dharma estava puro. Mas aí nas yugas posteriores já começa a decair. Vai para Treta Yuga, depois para Dvapara Yuga, e aí chega na Kali Yuga, e aí na Kali Yuga a coisa fica muito diluída. Então, a generosidade ela é uma paramita muito importante, que às vezes as pessoas não dão a devida atenção para ela, porque as pessoas pensam, ah, não, eu doei uma lata de leite para aquela pessoa ali e pronto, já estou praticando a minha generosidade. É importante, né? Pode ser bom, pode fazer bem doar isso, mas ela tem níveis e níveis muito profundos. A segunda paramita, relacionada ao segundo solo iniciático, é Shila, a harmonia. Esses dias, e de quando em quando eu vejo pessoas traduzindo Shila por moralidade. E aí eu sempre bato nessa tecla. Shila não é moralidade. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, moral, moralidade. Porque moral e moralidade é uma questão de costume, e costume cultural. O que é moral para uma cultura, não necessariamente é moral para outra. Em várias culturas da Ásia Ocidental, né, o que também é chamado de Oriente Médio, em várias culturas da Ásia Ocidental, é moral você fazer casamentos arranjados. No Ocidente, na Europa, ninguém mais faz isso, né? Isso não é considerado ideal, adequado. Em várias culturas, a moral dita que as mulheres não podem estudar determinadas coisas. Em outras culturas, não há esse tipo de distinção. Então, a moral ela é relativa.
O que é moral numa época, numa cultura, pode depois deixar de sê-lo numa época posterior ou numa outra cultura. Ela é uma questão de hábito e é uma questão de costume. E geralmente é algo que vem de fora para dentro, né? Já que ela é cultural, ela vem de fora para dentro. É algo que muitas religiões, as religiões em geral também vão, as religiões organizadas, institucionais, elas também vão impor às pessoas, né? Aquela coisa de siga isso ou vá para o inferno. Então, é muito nesse sentido de algo sempre de fora para dentro. Um Deus externo ditando alguma coisa. É possível traduzir estilo por ética, se a gente entender a distinção entre ética e moral. Se a gente entender o ethos anthropos daimon, que esse ethos anthropos daimon é no sentido de que ethos é a nossa morada. Então, daimon aqui é no sentido de divino. É a morada da natureza divina no homem. No humano, né? Vamos traduzir aqui anthropos por humano, porque é homem naquele sentido genérico que se usava lá em latim de homo, que queria dizer humano, e não só homem do gênero masculino. Então, é viver em harmonia com a natureza divina. E eu gosto de pensar em que Shila é isso. Shila é viver em harmonia com a natureza Buda, indestrutível. É viver em harmonia com o fluxo da vida. É viver em harmonia com a interdependência. É ter essa ciência ou essa consciência de que, já que somos todos interdependentes, as ações que eu cometo, inevitavelmente elas vão voltar para mim. Tudo que eu faço vai voltar. Porque tudo que eu faço para o outro, eu faço para mim mesmo, já que, num nível mais profundo de realidade, esse eu e outro, eles estão interconectados. Então, Shila é harmonia, né? E até a palavra tibetana, ela tem uma relação com isso. Essa palavra é sânscrita, mas a palavra tibetana para Shila é Tsutrim, que muitas vezes a gente até vê como um título, um nome que é dado para lamas tibetanos, etc. Tsutrim é justamente esse fluir harmônico com a vida, uma tradução possível. A terceira paramita, Kshanti, a paciência, se relacionada ao terceiro bhumi, também ao terceiro solo iniciático, também vai ter vários níveis. Mas a paciência aqui, ela se refere também a um certo entendimento do karma, a aceitar que as coisas ruins que nos acontecem, essas coisas ruins, elas acontecem na dependência do nosso karma, de que nós somos os nossos acusadores, juízes, sentenciadores. E aí a gente aceita aquela coisa de aceitar aquilo que a gente não pode mudar, lidar com as consequências dos nossos atos. Então, a paciência ela tem os níveis mais comuns, né, de tentar não me irritar com o coleguinha, etc, tentar tolerar situações que podem suscitar uma irritação, uma raiva, mas a grosso modo, o grande X de Kshanti da paciência é aceitar o karma. E aceitar que se alguém nos ataca, nos critica, nos provoca, isso ocorre na dependência do karma. Não quer dizer que a gente tenha que aceitar qualquer provocação, nem nada do tipo. Ou que a gente tenha que se calar, mas aceitar que aquela situação que se apresenta, ela é uma situação que vem do karma. Então, se a gente for responder, tentar responder com sabedoria e com compaixão. E não responder de uma forma que eu vou apenas alimentar aquela dinâmica kármica, que eu vou alimentar aquele ciclo. E aí eu gosto muito do capítulo 6 do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, do Shantideva, que é o capítulo sobre a paciência, que ele faz uma virada de chave. Ele fala: você
que agora me ataca, você que tenta causar danos a mim, e ele fala da posição de um Bodhisattva. Na verdade, eu acho, o meu eu tende a pensar que eu estou sendo vítima de você que me ataca. Mas na verdade, você que é vítima de mim. Porque devido ao karma, ao meu karma passado, agora você me ataca. E você sofre devido a mim, porque eu me tornei um objeto de raiva para você. E você sofre com o klesha da raiva devido a mim. Devido a mim, você pode cair no inferno. E aqui a gente pode entender inferno sempre que a gente está numa posição de sofrimento profundo, perturbação profunda, a gente cai no inferno, né? A gente experiencia vários infernos na nossa vida. O samsara é um grande inferno. E então, fazer essa girada de chave e pensar que aquela pessoa que nos ataca, na verdade, ela está em profundo sofrimento. Em um sofrimento que possivelmente foi causado por nós, em alguma situação anterior. É claro que é difícil. É difícil no momento que essas coisas acontecem, a gente conseguir ter esse tipo de discernimento, né? Aqui falando é fácil, mas aí depois que a reunião acabar e alguém provocar algum de nós aqui, ou a gente vê uma notícia ruim, com tantas coisas ruins acontecendo no mundo, como sempre, é difícil a gente pensar e aceitar a lei do karma com tamanha convicção e com tamanho desprendimento e desapego, porque aqui o desapego, a renúncia também se torna essencial na prática da paciência, né? Vairagya, o desapego ao eu. Se a gente está muito apegado ao nosso eu, realmente vai ser difícil ter paciência. Qualquer crítica nos derruba. Qualquer criticazinha boba vai nos derrubar. E então, é necessário cultivar o desapego aqui também. Mas não basta só ter paciência, né? O excesso de paciência pode levar à passividade. Por isso que é necessário também ter energia, saber usar a nossa energia e atuar ativamente no mundo. O caminho budista, ele não é uma via, ele não é uma via mística, pura e simplesmente. Há aspectos místicos contemplativos, há, mas não é aquela coisa de eu vou me isolar do mundo e passar a minha vida contemplando a unidade. Não, é um caminho para agir, para auxiliar os seres. Esse é o voto do Bodhisattva. Buscar sabedoria para auxiliar os seres. Então, é necessário ter energia aí. E essa é a quinta, é a quarta paramita e o quarto solo iniciático. Energia para aguentar as tribulações da vida, porque agora que eu aceitei o karma, o que que eu faço com essa aceitação? Não basta só aceitar o karma. Eu tenho que mudar também. Eu tenho que me libertar desse processo. Eu tenho que enfrentar as perturbações que estão dentro de mim. Eu tenho que ir para o campo de batalha, para essa batalha interna, cultivar a mente heróica. Então é necessário que eu tenha muita energia. É necessário que toda a minha vitalidade seja direcionada para essa prática. Então, por isso que se fala aqui, eu gosto dessa tradução, reta energia. Uma energia que não se desvia do seu propósito. Uma energia que é firme, que tem diligência, esforço, disciplina, mas que também tem um senso de alegria aqui. Né? Aquela pessoa que simplesmente vai e rompe com as barreiras. E a palavra virya, em sânscrito, ela tem uma relação. O sânscrito, o latim e o grego são línguas indo-europeias, são parentes, são línguas primas. Virya tem uma relação com a palavra viris, em latim, viris, em latim, virilidade. Né? Se a gente entender filosoficamente essa virilidade, de novo, eu não estou falando de gênero aqui, mas falando como essa energia que é muito associada na tradição ocidental com Marte, né? Essa energia que rompe barreiras. Então, Virya tem essa relação também.
que no budismo a gente pode relacionar com a deidade Vajrapani. Depois temos dhyana, que é a plena atenção, e a quinta paramita, e relacionada ao quinto solo iniciático, ao quinto bhumi. Dhyana é a plena atenção, e a plena atenção aqui ela vai incluir uma mente tranquila, uma mente que não, não tem esquecimento, não tem torpor, não tem agitação, porque essa mente ela está focada, a concentração real nessa mente. As pessoas não gostam muito da palavra concentração, porque às vezes a gente associa a concentração a uma coisa meio dolorosa, né? Aquela coisa que a minha cabeça já começa a doer quando alguém fala se concentra nisso aqui. E aí você já pensa, eu tô concentrado, eu tô concentrado, eu tô concentrado, mas aí o foco vai embora. Mas é concentração aqui no sentido de que toda a energia mental, ela tá focada naquilo. Então tem uma relação com o Virya também, né? Essa energia que alimenta a mente também. Mas essa plena atenção, então, é uma contínua lembrança. É uma contínua lembrança do Dharma. Ela não se distrai. A plena atenção perfeita aqui. Porque se a gente está pensando nessas paramitas como solos iniciáticos, como selos iniciáticos, significa aqui que a pessoa ela tem que realmente se aperfeiçoar nelas. E por isso que elas são chamadas, são traduzidas como perfeições. Porque paramita, para é aquilo que leva para adiante, que leva adiante, que é uma superação que a pessoa faz. Então, quando um bodhisattva que tem uma plena atenção real, a mente dele não se desvia do Dharma em nenhum momento, nem quando está dormindo, né? Um bodhisattva que está num corpo físico, nem quando ele está dormindo, a mente dele vai se desviar do Dharma. A gente tem os nossos momentos, né? A gente tem momentos de plena atenção, tem momentos de contínua lembrança, de vigilância, mas a gente também tem momentos que a gente esquece das coisas, né? A gente às vezes tem faíscas de samadhi. Um bodhisattva, ele já tem uma mente que consegue chegar ao samadhi e se manter no samadhi. E vai ter vários níveis de samadhi, claro, né? E há uma relação aqui de samadhi com dhyana e shamatha, que é justamente essa meditação da plena atenção, da estabilização mental. Então, é uma mente que está estabilizada no Dharma e que leva, então, para a sabedoria, que é a sexta paramita, o sexto bhumi, o sexto solo iniciático aqui. E aqui, então, é quando esse Bodhisattva, ele agora compreende e se aprofunda no vazio. Ele agora chega finalmente ao senso de que eu e os fenômenos são vazios de existência inerente. Então, esse senso de libertação do samsara, libertação das amarras do eu, ele fica mais forte. Vem uma intuição profunda acerca do vazio e da interdependência. Há uma reta visão acerca do que é o eu e do que são os fenômenos. E Prajna é chamada de a mãe dos Budas. Então, Prajna é aquela que liberta os seres do samsara e é aquela que leva de fato para o Budado. Prajna é o que leva para a Dhinana. A sabedoria, essa sabedoria intuitiva, que é um esvaziamento, é o que leva para a Gnosis, para a Dhinana, mais adiante. Depois temos o Paya, que são os métodos habilidosos. Esse Bodhisattva, ele sabe ensinar o Dharma. E ele sabe ensinar o Dharma de acordo com as necessidades dos seres. Ele sabe quais são os métodos adequados para ensinar diferentes pessoas. Então, ele sabe que aquela pessoa, talvez ela precise que o ensinamento venha numa determinada roupagem. Aquela outra precisa que venha numa outra roupagem. Aquela pessoa, nesse momento, ela precisa ouvir tal ensinamento. Ela precisa ter acesso a tal material. Já aquela outra pessoa não está preparada para aquilo ainda. Ela tem que ter acesso a uma outra coisa. Então, ter esse discernimento sobre qual a melhor forma de ensinar o Dharma.
quais as melhores formas de expor o Dharma. Esses são os métodos habilidosos. Depois disso, temos a paramita pranidhana, paramita do voto, às vezes traduzido como resolução, também compromisso, mas aqui é quando o voto do Bodhisattva ele se torna totalmente fortalecido. E aí, nesse ponto, é aquele Bodhisattva que realmente ele já não tem mais nenhuma dúvida, né? Se é que ele tinha alguma dúvida aqui antes, mas aqui essa paramita do voto, do compromisso, de se aprofundar ainda mais no desenvolvimento da sabedoria, no cultivo da sabedoria, para auxiliar os seres. Então, aqui a convicção ela vai se tornando mais forte porque a sabedoria está se tornando mais forte. E depois temos Bala, a nona paramita, que é a paramita do poder. Também meio complicado de traduzir, né? Aqui eu traduzi simplesmente como poder, às vezes se traduz como poder espiritual, que aí vai falar dos seeds que podem despertar no caminho. Os seeds não são exatamente algo que a gente deve forçar o seu despertar, mas no caminho, conforme a pessoa avança na senda, eles podem despertar. E uma vez que esse Bodhisattva ele é imbuído por esse voto cada vez mais forte, essa convicção cada vez mais forte de renascer para beneficiar os outros, muitas vezes quando ele renascer, ele vai renascer com alguns seeds, né? E esses seeds podem ser desde clarividência até conseguir identificar as vidas passadas das pessoas, mas serão seeds que não serão usados para fins egoístas, mas para fins de auxiliar os outros seres. Né? Serão poderes que serão usados para auxiliar os outros seres. E a gente vê listas desses poderes. Os poderes de um Bodhisattva elevado, os poderes de um Buda também. Porque é uma mente que está cada vez, de novo, se aprofundando na sabedoria. Então, é uma mente que está cada vez mais clara, mais poderosa. Depois que ela passou pela sexta paramita, depois que ela passou por Prajna, pela paramita da sabedoria, agora vai se aprofundando cada vez mais, até chegar na sabedoria última, que é a gnosis, que é a dhyana, que é a décima paramita. Que aí sim há uma percepção direta da realidade, é o fim da dualidade. Então, esse se relaciona, essa décima paramita, ela é relacionada ao décimo bhumi, que é quando se alcança o Budado, quando o Bodhisattva agora se tornou um Buda, quando há o completo despertar. Quando o Dharmakaya, que a gente viu no slide anterior, que estava velado pelos envoltórios, esse Dharmakaya ele não está mais velado, ele não está mais oculto. Quando todos os véus que encobriam a realidade, os mais sutis véus, eles caem. Então, torna-se um Buda aqui. Haverá níveis de Jnana, né, níveis de gnosis, mas o nível último é justamente a gnosis da realidade última, a Jnana da realidade tal qual ela é, Tatata. E assim um Bodhisattva se torna aquele que entendeu, aquele que tal qual é um Tathagata, um Buda. Alguma pergunta sobre essas paramitas? Esses 10 solos, eles têm outros nomes, né, específicos, mas faça essa relação com essas 10 paramitas e como que em cada uma dessas 10 iniciações, uma paramita é enfatizada, mas não quer dizer que na primeira a pessoa só vai praticar a generosidade. Até porque uma paramita contém todas as outras. Então, para que ela tenha um bom cultivo da generosidade, ela já tem que ter um mínimo de sabedoria aqui. Ela já tem que tentar desenvolver o discernimento, né? Um nível da sabedoria que é o discernimento. Para ela não fazer bobagem na hora de ser generoso. Que é aquela coisa, a gente pode ser muito generoso e acabar causando mais danos do que fazer o bem para o outro, né? Dependendo do que a gente doa. Então, aí tem que a questão do método habilidoso, saber o que se aquele ensinamento que está sendo doado para aquela pessoa é realmente adequado, se ela não vai fazer o mau uso daquilo. Então, não é que é uma paramita por vez. Todas as paramitas elas têm que ser igualmente cultivadas, buscadas, mas em cada uma
a cada um desses 10 solos, uma ganha preponderância sobre as outras. Aqui, continuando, então, o comentário do Asanga ao Taratantra de Arya Maitreya ensina, completamente desperto, ou seja, aquele que alcançou, que se aperfeiçoou completamente na 10ª paramita, que é Dhinana. O comentário aqui diz, completamente desperto, plenamente iluminado, o Tathagata, o Buda, tornou-se completamente puro, alcançou a Dhinana não dual. O Dharmakaya, então, foi desobstruído de todos os envoltórios. Ele alcançou, então, a sabedoria última, a percepção direta do Dharmakaya, da realidade última, que sustenta tudo, que preenche tudo, né? A veste da sustentação, que é essa realidade última, que está oculta em toda a manifestação, em toda a multiplicidade, mas ela é aquilo que é a base de toda essa multiplicidade. O Dharmakaya é a natureza última de todos os seres. A natureza última de todos os seres é o Dharmakaya, apenas reforçando aqui o ponto. E o Dharmakaya também pode ser chamado de Adi-Buda, o Buda primordial, que não é um Buda, não é uma pessoa, mas é pensar que essa realidade última, ela é como o corpo de um Buda cósmico. E então, Adi-Buda sempre permeia todas as coisas. Adi-Buda é o vazio de outro absoluto, é o nirvana absoluto. Isso é Adi-Buda. Adi significa primeiro, e Buda aqui, desperto. Então, essa natureza desperta, que é o Dharmakaya, e que é pura desde o princípio, e que é vazia de tudo, exceto si própria, né? Que é o puro e verdadeiro Atman, que não é individual, que não é o eu. Então, Adi-Buda é o Shentung, é o vazio de outro absoluto. Adi-Buda é a natureza Buda, indestrutível. Adi-Buda é sem causa. Adi-Buda contém todos os atributos e é livre de atributos. Toda a realidade Adi-Buda contém, porém ele não é essas características da realidade. Ele está além de tudo isso, é inefável, é incognoscível. Adi-Buda é aquilo que é não surgido e não cessado. Não surge porque não é um fenômeno, não é algo que surge na dependência de outra coisa, e é não cessado, né? É incriado e não cessa, portanto, não faz parte do jogo da impermanência. E é o grande Vajradhara. Vajradhara, que essa imagem azul marinho. Num outro texto mahayano, Tattva Samgraha, Vajradhara é chamado de o Senhor dos Mistérios. E Vajradhara, então, ele é associado no Kala Chakra Tantra como Adibuda presente em nós. É um sinônimo para a natureza Buda. Vajra, essa natureza adamantina presente em nós e que é a chave dos mistérios. Todo o caminho dos mistérios, todo o caminho do Vajrayana é para despertar Vajradhara, é para despertar Adibuda em nós. Vajradhara semelhante a Adibuda. A gente vê muitos termos aqui que tem algumas sutilezas, mas que são como sinônimos. Mas o sinônimo ele nunca é totalmente igual ao outro. Por isso que é importante ver esses termos, porque eles sempre trazem alguma nuance nova para a gente entender, né? Como a Ismênia aqui comentou, é uma linguagem simples e que sintetiza o que há de mais esotérico aqui. Ilimitados são os mundos de seres sencientes, pois ilimitado é o Dharmadato. Os campos de seres sencientes são completamente puros,
desde o início, pois todos os seres têm o Tathagata Garbha, a natureza Buda indestrutível. Então, ilimitados são os mundos, ilimitados são sistemas de mundos em que há seres sencientes, né? Não é uma exclusividade da nossa Terra. Há outros planos de existência, há outros mundos. E há outras galáxias e planetas longínquos por aí que certamente também têm seres sencientes, pois ilimitado é o espaço básico da realidade, o espaço que contém toda a manifestação, que é o Dharmadhatu, o espaço indestrutível. E os campos de seres sencientes, eles são completamente puros desde o início, né, no seu início, porque a natureza essencial de todas as coisas, ela é pura. É o Tathagata Garbha, é a natureza Buda, indestrutível, ou o Atman. Porém, devido ao poder dos obscurecimentos, devido ao poder da ignorância, de avidya, que é o grande obscurecimento de todos, né? Essa ignorância, essa não sabedoria, que é uma não visão, é um torpor, é um esquecimento. Devido a esse poder da ignorância, nós caímos na aflição, nós caímos no sofrimento e a gente se confunde em relação à natureza da realidade. Isso acontece conosco e com outras classes de seres sencientes também, né? Os animais, etc. Então, é necessário se voltar novamente para essa natureza, se voltar novamente para essa natureza Buda indestrutível nessa senda de purificação, que inclui as 10 paramitas, inclui as 10 virtudes. Da excelência da perfeição da sabedoria surgem as muitas qualidades de bem-aventurança e felicidade dos Budas, seus filhos e filhas, os Bodhisattvas, dos ouvintes e dos Pratyeka Budas, né, que são aqueles que buscam a libertação individual, que não é um nirvana de um Buda, né, um Pratyeka Buda, ele não é um Buda, mas ele é aquele que segue um caminho paralelo, que é o caminho do Hinayana, do Theravada, e ele chega a um determinado nível de samadhi, de dhyana, que ele consegue não mais renascer, mas não é nem o nível de um Bodhisattva e muito menos o nível de um Buda. Mas o fato é que a perfeição da sabedoria é o que propicia que todos eles alcancem esses determinados níveis. Os ouvintes, que são aqueles que recebem os ensinamentos e ouvem e tentam praticar um mínimo, já pensando em como que esse ensinamento pode ser benéfico numa próxima vida. Como que essa prática mínima pode ser benéfica na próxima vida, né? O ouvinte ele está muito preocupado em ter uma boa vida no próximo nascimento, mas uma boa vida samsárica ainda assim, mas em que ele tenha conseguido gerar mérito suficiente para manter o nascimento humano, com condições favoráveis e daí por diante. Não é tanto a prioridade dele ainda buscar a libertação do samsara e nem a libertação dos outros seres, né? Isso nos remete àquele ensinamento dos 3 tipos de indivíduos, que os textos do Lamrim falam bastante. Aquele primeiro nível, que está preocupado com as suas vidas seguintes, e vejam que ainda assim já é um nível maior do que o de uma pessoa normal, porque as pessoas normais, mesmo muitos que acreditam em reencarnação e renascimento, não ficam tão preocupadas assim com a sua vida seguinte. Mas o ouvinte ele está. Então ele ouve o Dharma, ele tenta gerar harmonia, tenta ter generosidade, né? Tenta fazer o mínimo possível para que ele gere boas sementes kármicas para a próxima vida, gere mérito. O Pratyeka Buda já é aquele que está no segundo nível, que é aquele que se foca na libertação do samsara, aquele que pensa, eu tô cansado de ficar só coletando mérito vida após vida. Chega, eu quero sair disso aqui. Tchau, e é isso, né? Cuidem-se, vocês aí de si mesmos. E então, o Pratyeka Buda ele busca essa libertação individual, esse desligamento da roda do renascimento compulsório.
E ele consegue, até um determinado ponto, até o fim do Kalpa, ele consegue ficar fora da roda. Já o Bodhisattva, ele é aquele que não se apega ao samsara, mas também não tem aversão, medo do samsara. Nesse sentido de que eu não quero voltar de jeito nenhum. Não, é aquele que está disposto. E aí vem a questão. Isso sim é uma grande generosidade, é uma grande dana. Ele está disposto a continuar a se doando para os seres, mesmo já tendo alcançado um estado em que talvez ele nem precisasse mais renascer. Mas então ele é aquele que se compromete e tem aquela resolução, aquele voto profundo. Pranidhana, a paramita da resolução do voto. Então ele se compromete a continuar a renascer para auxiliar os outros seres. Então, até se tornar um Buda, porque é só renascendo tem de estar num corpo humano para se tornar um Buda. Não se torna Buda em outros locais. Não se torna Buda numa terra pura. Não nesses ensinamentos aqui. Para se tornar um Buda, é necessário estar de carne e osso com todos os princípios psicofísicos, os agregados psicofísicos plenamente funcionais. Para que seja possível, então, transformar a mente, transformar o corpo sutil e se divinizar ao ponto de gerar o completo despertar de um Buda. Porque se a gente é humano, a nossa função é ser humano. A nossa função é estar vivo num corpo humano. E o ápice da existência humana é o completo despertar de um Buda. Então, todos eles são guiados em algum nível, mas como todas as paramitas, a sabedoria também tem os seus níveis. Então, o nível de um ouvinte vai ser um nível de um discernimento que pensa, ok, eu não quero renascer no inferno, eu não quero renascer como animal, eu não quero renascer em condições muito desfavoráveis. Então, eu vou me preocupar em gerar boas sementes, em ter bons pensamentos, pensamentos elevados para com os outros, para que eu consiga ter uma vida boa na próxima vida. E aqui não estou nem falando de uma vida materialmente boa, mas uma vida em que eu vou continuar a ter acesso a esses ensinamentos e não vou sofrer grandes percalços, né, que vão me impedir de praticar. O, o realizador solitário, ele é guiado pela sabedoria de um desapego, uma desilusão completa em relação ao samsara, de que não dá mais, não dá mais e eu quero me desligar disso aqui, porque isso que eu chamo de eu não está me trazendo contentamento. Então eu tenho que desligar esse eu. E ele é guiado então por esse nível de sabedoria. O Bodhisattva, ele é guiado por uma prajna, uma sabedoria mais profunda, uma sabedoria que realmente compreende Shunya, porque Shunya não é só o vazio do meu eu. Shunya é interdependência de todas as coisas. Então ele compreende essa interdependência, se sente parte dessa interdependência, e para ele então é natural, né? Bodhicitta está acoplada a essa sabedoria, ela está casada com essa sabedoria aqui, né? Bodhicitta é o pai e a sabedoria é a mãe do Bodhisattva. Então esse Bodhisattva, ele no seu discernimento acerca da realidade, ele é impulsionado a continuar a auxiliar os seres, até chegar na sabedoria última de um Buda, que é a Dhinana de um Buda. Obrigado, Lígia. Esses ensinamentos são muito lindos, né? Eu sei que às vezes é muito termo novo para muitos aqui, mas há uma beleza no Dharma. E há uma beleza em como esse caminho é descrito nesses textos. E é muito bom a gente poder ter acesso a eles, né? E poder, então, buscar inspiração, buscar um significado para as nossas vidas nesses textos e nesse caminho. Então, que os bodhisattvas possam continuar a ensinar todos os seres e que os Budas possam continuar a girar a roda do Dharma.